Inicialmente, né, eu queria Ok. saudar os companheiros que estão hoje aqui, né, tanto aqueles que são servidores em Sumaré, quanto os parlamentares. Um carinho especial pela Geisa, que fez essa ponte, né, que fez esse convite à Unifal, e a gente está hoje aqui no segundo encontro com a temática sobre direitos humanos, né? E fazendo um recorte específico em relação às questões étnico-raciais, com a presença da professora Fabiana de Oliveira, que é uma companheira nossa lá da Unifal, professora da Unifal. Nós entramos praticamente juntas, né, no mesmo tempo. Hoje eu vou falar rapidinho, né, sobre a formação da Fabiana. Ela é professora, é pedagoga, né, na Unifal, é doutora em educação, docente no Instituto de Ciências Humanas e Letras da Unifal, né, e atua no programa de pós-graduação em educação também na Unifal. Hoje coordena o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Nós agradecemos, então, Fabiana, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, né? Não me surpreende, né? Fabiana assumiu a coordenação do NEABI com esse gás, né, que essa temática exige, então ela tem atuado, tem participado, né, Fabiana, em vários encontros, trazendo essa discussão, contribuindo com a formação da Unifal internamente e também da sua comunidade externa, e, nesse caso, especificamente, contribuindo com a formação dos parlamentares e técnicos, servidores da Câmara de Vereadores de Sumaré. Eu gostaria, então, de passar a palavra para você, Fabiana, para você, então... Eu acho que a Fabiana caiu, Ela Débora. caiu. Tá, enquanto isso, então, só vou registrar também a presença da Lívia, que também é professora da Unifal. Lívia, dá um oizinho para o pessoal. A Lívia também faz parte, é membro, né, do NEABI, e hoje é vice-coordenadora do NEABI junto com a Fabiana, né? Então, ela também vai ter uma fala conosco no próximo encontro, falando sobre branquitude, falando sobre a importância. Tá joia, Lívia? Ela vai trocar o computador. Tá Eu joia. acho que... Gente, boa tarde. É porque eu tô num computador que só tem áudio. Peraí que eu já volto. Eu vou só Tá, trocar. Um tá, minutinho. tá bom. Boa tarde, gente. Oi, Fabiana, Débora. Olá, Oi, pessoal. Lívia. Danilo. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bem, Lívia. Agora. Então, eu quero agradecer a Débora o convite, né, que fez essa ponte aí com Geisa. Então, para a gente é uma possibilidade muito bacana estar interagindo com uma comunidade externa à universidade, porque é uma forma da gente estabelecer outras parcerias, outros diálogos. Então, agradeço imensamente essa possibilidade. Eu sou pesquisadora da questão étnico-racial, então, para mim é um tema bastante caro, né, principalmente por ser negra e vivenciar essa questão da experiência de ser mulher e negra nessa sociedade brasileira, pesquisadora da temática, então para mim é sempre importante ter a oportunidade de discutir isso e trazer aquilo que eu venho pesquisando nesse sentido. Então, o objetivo um pouco, como a Débora, o curso é sobre direitos humanos, então a questão étnico-racial é uma das temáticas aí, quando a gente discute interseccionalmente algumas temáticas que percorrem essa discussão dos direitos humanos, a questão étnico-racial é uma temática importante. Então, o Brasil, desde a década de 90, vem aí num percurso, né, dentro desse campo dos direitos humanos, trazendo algumas questões para repensarmos, né, a questão étnico-racial no nosso país. Então, é bastante importante a gente ter essa possibilidade desse diálogo hoje. Então, agradeço a oportunidade. Então, a discussão, eu vou fazer uma discussão muito ampla sobre
sobre as questões étnico-raciais e o modo como, historicamente, esses processos têm se constituído e estruturado as nossas relações na sociedade brasileira. Se você quiser passar para o próximo slide, Débora. E aí o objetivo é um pouco pensar que temos alguns avanços, obviamente, que eu vou apresentar isso em relação a políticas que foram pensadas, gestadas e que a gente tem resultados positivos nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem na nossa sociedade, né, a presença do racismo, da discriminação em relação a essa população negra, afrodescendente, e que dificulta plenamente a realização de uma sociedade que seja de fato mais democrática, mais igualitária, mais justa. Então, um pouco da minha reflexão para pensar o hoje, eu vou retomar um pouco, fazer um giro histórico mais rápido, para a gente pensar que esses problemas atuais, ainda enfrentados pela população negra, né, pretos e pardos, ainda são resultantes desse processo histórico, né, que o nosso país tem na sua constituição histórica, né, na sua origem, e que é resultante, então, desse colonialismo que ainda persiste nos nossos dias atuais, em razão da colonialidade que se faz presente. Então, eu vou discutir um pouco esses dois conceitos inicialmente, colonialismo, colonialidade, e fazer essa ponte, essa relação com algumas questões da nossa contemporaneidade, tá ok? E aí, vou para o próximo slide, eu começo apresentando essa imagem, que é um adinkra, é um símbolo africano, que é chamado sankofa. Talvez muitas pessoas já viram esse símbolo, tem um documentário na Netflix, um documentário fotográfico bem interessante, inclusive sobre a questão da Brasil-África, e eles utilizam esse símbolo, então algumas pessoas devem conhecê-lo de outras situações, então eu trago porque eu considero importante para a gente iniciar a nossa reflexão, porque eu vou justamente fazer esse movimento de olhar para trás para pensar o nosso presente. Então é isso que esse símbolo adinkra significa. Então voltar para buscar. Então a gente volta para buscar para compreender o nosso presente, tá? Então, só para a gente fazer uma relação nesse sentido. Então, eu venho trazendo, nesse sentido do símbolo adinkra, nessa volta, nesse olhar para trás, pensar um pouco a partir das contribuições. Débora, se você quiser passar o slide, tá bem? Pensar um pouco na contribuição de um pensador negro, ele é americano, é o Paul Gilroy, e ele vem trazendo para a gente uma reflexão no sentido de pensar que a prática da escravidão ela vem sendo esquecida, tratada como algo do passado. Então, ele vem dizendo que a escravidão é uma prática moderna, não é? E ela não pode ser vista como algo da antiguidade, como um sistema pré-capitalista de produção e dominação, né? Por quê? Porque a escravidão, apesar dela sempre ter sido um fator presente na história da humanidade, então não estou dizendo que a escravidão começou com a questão no século XV, com as grandes navegações, o período das grandes descobertas, entre aspas, pelos europeus, né, principalmente aqui na América Latina, mas dizer que esse período específico, né, e que nós fomos resultado enquanto colônia, tornou a escravidão um fato estruturante da formação social e econômica das sociedades, então é uma prática moderna e capitalista, né? Nesse sentido, essa divisão do trabalho, e por isso que eu venho trazendo que essa ideia de escravidão, nesse período denominado moderno, dessas grandes descobertas, entre aspas, estruturou, então, a escravidão a partir de uma outra lógica, né? Por isso que ela não pode ser considerada um sistema antigo pré-capitalista, porque a ideia de raça e divisão do trabalho, trazendo aqui agora a contribuição do Aníbal Quirrano, foram estruturalmente associadas e reforçadas mutuamente, né? Então, nós tivemos uma distribuição racista do trabalho no interior do capitalismo colonial,
moderno e que manteve-se ao longo de todo o período colonial, né? É algo que a gente identifica ainda hoje, quando nós pensamos no lugar ocupado pela maioria dos negros, né, pretos e pardos, na nossa sociedade brasileira. E isso a gente pode pensar em várias estatísticas, dados estatísticos que apresentam a questão das ocupações no mercado de trabalho, pelos homens, as mulheres negras, quando a gente pensa principalmente nessa questão de gênero, né? Nas crianças, no acesso à educação, à saúde, etc. Então, essa estratificação, né, racial, que foi tão presente e tão importante para a organização do capitalismo colonial moderno, ainda prevalece nos dias de hoje, quando a gente olha ainda para a nossa atualidade, né? Por isso que eu estou trazendo o conceito de decolonialidade, porque apesar de nós não sermos mais colônia, ainda prevalece a questão de algumas ideias e práticas coloniais ainda nos dias atuais, né? Então, o Quijano, ele também vem trazendo a discussão de que a própria ideia de raça, ela nem fazia sentido antes do período da modernidade. Então, nesse sentido, as pessoas, elas eram divididas, elas eram classificadas a partir da sua região geográfica, da sua localidade, mas nunca pela ideia de raça. Então, a ideia de raça é uma ideia moderna e que ela foi produzida dentro dessa lógica desse processo de escravização, que inclusive foi o que justificou, pôde justificar, né, tornar os africanos escravos, né? Então, como a Débora já passou o slide, eu trago o Maldonado Torres para a gente pensar a importância de olhar para uma história mais longa, a partir de uma perspectiva mais longa, né? Então, porque uma perspectiva mais curta, se a gente olha para a história, nós poderemos considerar a escravidão e a colonização como algo do passado, né? Mas infelizmente não são, pois os grupos colonizados ainda experimentam parte da história, abro aspas, né? Estou fazendo uma citação do Maldonado Torres, não como algo do passado, mas como um presente vivo. Então, esse presente ainda reverbera por conta do colonialismo moderno e da colonialidade. E aí, no próximo slide, só para tentar esclarecer um pouco, eu trago os conceitos de colonialismo moderno e colonialidade para situar, então, teoricamente, de onde eu estou falando. Então, o colonialismo moderno, ele pode ser compreendido, de acordo com Maldonado Torres, como modos específicos pelos quais os impérios ocidentais colonizaram a maior parte do mundo desde a descoberta, entre aspas. E o conceito de colonialidade, que é o que eu estou trazendo para a gente pensar os nossos dias de hoje, é uma lógica global de desumanização que é capaz de existir até mesmo na ausência de colônias formais. Então, por isso que esse conceito é tão importante para a gente pensar nas nossas relações raciais e os seus efeitos na nossa sociedade brasileira. Então, nesse caso, nós não podemos esquecer esses resquícios ainda vividos pela prática da colonização, da escravidão, porque isso criou uma ideia poderosa de uma supremacia racial branca. Então, isso é importante para a gente pensar, você pode trocar o slide, Débora, para a gente pensar como a ideia de raça, ela estruturou e continua estruturando as nossas relações, né? E faz parte não só do nosso imaginário social, mas também das práticas que são estabelecidas entre nós. Então, a própria justificativa da escravidão, como eu já falei brevemente, ela ganhou inclusive um cunho científico, né? Construindo a ideia de raça baseado numa biologia. Né? Então, no século XVIII, acreditou-se, né, que os negros africanos e os seus descendentes faziam parte de uma raça inferior. Né? Então, isso gerou uma desumanização desse grupo étnico-racial e tornando o que possibilitou torná-los objeto de escravização. Então, você desumaniza, você tira a história desse povo, e a partir disso você tem a possibilidade de utilizá-los como uma mão de obra escrava, né? Então, de acordo com Almeida, e aqui eu estou falando do Silvio de Almeida, inclusive eu deixei lá no Moodle um vídeo
com o Silvio de Almeida discutindo o conceito de racismo estrutural, que é bem interessante. E aí aqui eu venho trazendo a ideia do racismo científico, que obteve uma enorme repercussão e prestígio nos meios acadêmicos e políticos no século XIX, como demonstram, além das teses de Arthur Gobineau, as obras de César Lombroso, Henrique Ferri e, no Brasil, Silvio Romero e Raimundo Nina Rodrigues. Então, nós tivemos vários adeptos de intelectuais brasileiros de várias áreas que também reafirmaram essa ideia desse racismo científico no Brasil, né? Então, no próximo slide, eu trago um pouco a ideia de raça e racismo. Então, a ideia de raça, ela só pode existir por conta do racismo. Então, nós não temos racismo por conta da ideia de raça, que é o que muitas vezes alguns intelectuais brasileiros utilizam como justificativa para serem contrários para serem contrários, por exemplo, às políticas de ações afirmativas, principalmente as cotas. É o contrário. A ideia de raça, ela só existe por conta do racismo. Então, o racismo moderno, ele é diferente. Uma concepção mais viciosamente sistemática de inferioridade intrínseca e natural de um determinado grupo étnico-racial, né? Que surgiu no final do século XVII, ou no início do XVIII, e culminou no século XIX, quando adquiriu o reforço pseudocientífico, que é bacana, né? Essa citação do Silvio de Almeida, ele traz a ideia de pseudocientífico, porque obviamente que essa ciência que atestou a existência de raças biológicas inferiores e superiores, ela não pode ser considerada válida, né? E depois isso foi provado. Pseudocientífica de teorias biológicas de raça e continuou a servir como um apoio ideológico para a opressão colonial, mesmo depois da abolição da escravidão. Então, aqui a gente retorna de novo, nesse finalzinho da citação do Silvio de Almeida, a essa ideia da colonialidade. Então, ainda continua a servir como um apoio ideológico, mesmo com a ausência das colônias, né, da colonização. E aí, essa ideia de raças inferiores e superiores, no Brasil, por conta da miscigenação, nós tivemos vários movimentos, né, de políticos, de intelectuais, tentando pensar em estratégias, né, a partir dessa alta miscigenação que nós vivemos no Brasil. E aí, para pensar um pouco isso, e obviamente que essas discussões que foram feitas, né, elas estavam articuladas com uma ideia de raça, né, e uma ideia de racismo. Então, eu trago no próximo slide uma imagem que talvez também algumas pessoas conheçam, que é um quadro. O nome desse quadro é A Redenção de Cã, que é do Modesto Brocos. O Modesto Brocos, vocês veem que o quadro é de 1895, então do final do século XIX, né, na segunda metade do século XIX. O Modesto Brocos, ele era espanhol, e ele chegou ao Brasil por volta dos seus 18, 19 anos e viveu aqui por longa data. Então, ele fez esse quadro, né? Ele era um pintor, fez esse quadro, e aí é interessante para a gente pensar essa lógica, né? De como essa ideia de raça, racismo, prevaleceu no Brasil e que foram tomadas, né? Foram feitas várias tentativas, né? De como, de alguma forma, lidar com os resquícios dessa escravidão, né, e dessa colonização no Brasil pós-escravidão, né? Então, esse quadro, vocês podem ver que tem uma senhora negra, tem uma moça um pouco mais jovem, poderia, comparada com o rapaz do lado, que é o esposo, pode ser considerada parda, ele branco, e vocês veem que o bebezinho, que é filho do casal, a avó do bebezinho, né? Então vocês veem que o bebezinho é bem branquinho. Então esse quadro do Modesto Brocos, ele vem de alguma forma ilustrar o modo como o Brasil, né, veio então tentando resolver essa questão da miscigenação
no pós-abolição. Então, aí no próximo slide, eu venho trazendo essa questão da mestiçagem e dessas teorias científicas que estão atreladas, então, a ideia de raça biológica e de como, dentro dessa lógica biológica, das teorias racistas, a ideia da miscigenação também tinha um aspecto de um lado negativo, porque via a possibilidade, algo maléfico dessa mistura de raças, não era vista como algo positivo por um determinado grupo de intelectuais, de políticos no Brasil nesse período, mas, por outro lado, alguns outros tentaram ver isso de forma positiva, essa miscigenação, né? Que é o que mostra o quadro. Quando você vê, se a gente for voltar, se a Débora puder voltar na imagem, quando tentaram ver de forma positiva essa questão da miscigenação, é porque partiram do princípio que numa terceira geração de brasileiros, nós não teríamos mais negros no Brasil, né? Por conta da miscigenação. Então, nós tínhamos duas teses em relação à miscigenação no Brasil por conta dessa ideia dessa raça biológica, né, dessa compreensão dessa raça biológica. Então, você tinha os que viam isso como um malefício, então o Brasil como um país degenerado, atrasado, por conta dessa mistura de raças, principalmente a maioria de negros, né, e mestiços, e por outro lado, também essa busca por ver positivamente essa miscigenação, por considerar que ao longo dos períodos isso poderia, negros nem existiriam no Brasil por conta justamente dessa mistura de raças, que também é uma visão altamente racista, né? E que está articulada dentro dessa lógica da raça. E aí essa imagem foi utilizada, né, num congresso que o Brasil participou no início do século XX, 1911, foi um congresso internacional das raças, para vocês verem como que essa ideia de raça era forte, né? Ainda no início do século XX. Então, nós tivemos como representante nesse Congresso Universal das Raças em Londres, o médico e diretor, se a Débora quiser passar o próximo slide, o médico e diretor do Museu Nacional, João Batista de Lacerda. Então, ele utilizou essa pintura do Modesto Brocos para ilustrar um artigo da sua autoria sobre o branqueamento da população brasileira. Então, ele assim descreveu a imagem. O negro passando a branco na terceira geração, para efeito do cruzamento de raças. Então, aí o que é importante a gente... Por que eu trago essa discussão? Por que ela é importante? Porque ela criou uma ideia, que é a questão da democracia racial, né? E isso há muito vem sendo discutido no Brasil, com grande influência do movimento negro, de pesquisadores negros, apontando a inexistência dessa democracia racial. Né? Então, por mais que fomos e ainda continuamos sendo um país altamente miscigenado, isso não levou a sermos, de fato, uma democracia racial. Por quê? Porque a questão das desigualdades no acesso aos bens, aos serviços, etc., ele continuou desigual, independente dessa questão da miscigenação. Né? Inclusive, na década de 50, a Unesco financiou uma pesquisa no Brasil, porque o Brasil ele era visto, né, no exterior como um paraíso racial. Né? Então, a Unesco financiou uma pesquisa que foi desenvolvida por alguns pesquisadores da USP na década de 50, mas, infelizmente, os dados mostraram que o Brasil não era esse paraíso racial, né? Então, aquela imagem que se disseminava sobre o nosso país, de alguma forma, foi desconstruída desde a década de 50 com esse projeto financiado pela Unesco e que os dados apontaram esse grande fosso existente entre brancos e negros no Brasil, tá bem? O próximo slide, eu tenho duas citações, uma do Hofbauer e outra da Schwartz, e então eu vou finalizar, porque eu acho que essa discussão um pouco já ficou bem clara, o que eu queria trazer dessa discussão, claro, até ficou um pleonasmo, né? Então, de acordo com Schwartz, no Brasil, raça e mestiçagem jamais foram termos neutros. Ao contrário, associaram-se com frequência a uma imagem particular do país, né, do nosso país. Então, muitas vezes, de acordo com Schwartz, na vertente mais negativa de finais do século XIX, a mestiçagem existente no país parecia atestar a falência da nação. Então, aqui um pouco a Lilian trazendo a ideia ainda daquela perspectiva negativa associada
à mestiçagem, né? Diferente dessa outra perspectiva apresentada e ilustrada por essa imagem do quadro do Modesto Brooks. E o Hofbauer, ele vem dizendo que desde o final do século XVII, nos sermões do padre Antônio Vieira, a questão da mestiçagem era vista como um remédio para apagar a cor negra, né? Nessa primeira citação que eu trago. Então, vocês veem que era uma ideia que prevalecia, né, nesse imaginário social. Então, em contraposição a essa ideia de raças biológicas, né? Então, que é uma ideia pseudocientífica, como bem nos apresentou o Silvio de Almeida, o Antônio Sérgio Guimarães ele vem trazendo a ideia de raças sociais. Por que a ideia de raças sociais? Porque, segundo o Guimarães, nós não podemos desconsiderar a existência da ideia de raça que prevalece nas nossas interações sociais. Então, por mais que não existam raças biológicas, ainda prevalece uma ideia de raças sociais enquanto epifenômenos que organizam a nossa experiência humana, social, e que, segundo ele, não tem chance de desaparecer. Então, ele vai trazer a ideia de raça como uma categoria analítica para a gente olhar, analisar, compreender como essas relações entre negros e brancos se dão no nosso país. Então, a partir disso, nós podemos pensar de como essa questão do racismo ela se faz presente, e o Silvio John ele traz o conceito de racismo estrutural. Então, eu trouxe, quando eu fiz aquela volta ao passado, né, de pensar a questão do colonialismo, da escravidão, dentro dessa prática associada a essa ideia central de raça, que é derivada desse racismo que foi construído, elaborado, e que permaneceu estruturalmente na nossa sociedade. Então, o Silvio de Almeida, ele vem trazendo essa ideia do racismo como uma estrutura que faz parte da estrutura social, né? Então, a partir disso, a gente pensa na questão de um racismo institucional. Então, a gente pensa na escola, por exemplo, como as pesquisas apresentam que esse racismo faz parte desse ambiente escolar, nas práticas pedagógicas, principalmente por conta de falta de formação dos professores nessa área específica, nos livros didáticos, né? O racismo institucional presente em tantas outras, se a gente for pensar, nos nossos locais de trabalho. Eu estou na universidade, então, se a gente for fazer uma análise de quantos professores negros nós temos na minha universidade, eu estou falando na minha, mas infelizmente não é uma exceção. Então, não conseguiríamos 10 professores negros. Então, para vocês verem, em contraposição a um total de 500, 600 professores, né? Então, nesse caso, esse racismo, desculpa, eu me distraí aqui com a mensagem. Então, de fato, esse racismo ele está presente em várias instituições. Então, dei o exemplo da escola, da universidade. A gente poderia pensar, por exemplo, no caso da Câmara, né? Quantos vereadores negros nós temos aí na Câmara de Sumaré, né? Ou aqui na Câmara de Alfenas? Quantas mulheres, etc. Então, a gente pode pensar a partir, interseccionalmente, a partir desses recortes. O racismo também, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão do mercado de trabalho, quantas mulheres negras, por exemplo, não podem manter os seus cabelos? Hoje eu estou com meu cabelo amarrado, né? Que é uma pena, mas de qualquer forma, quantas mulheres negras não podem manter o seu cabelo natural solto no seu ambiente de trabalho, né? Dentro daquela lógica que o mercado utiliza, trabalhando com aquela ideia de boa aparência, né? Então, isso é altamente racista, né? Então, a partir disso, a gente está pensando em como, institucionalmente, esse racismo, ele tem espaço, ele estrutura as nossas instituições, as nossas relações, né? Então, olha que interessante na citação do Silvio de Almeida, né? Abro aspas, as instituições são racistas porque a sociedade é racista, né? Então, ele continua dizendo, as instituições atuam na formulação de regras e imposições de padrões sociais que atribuem privilégios a um determinado grupo racial, no caso específico, os brancos. E aí, é claro que a gente pode pensar, bom,
tem brancos pobres, obviamente, mas, de qualquer forma, há um privilégio simbólico que não pode ser desconsiderado, né? Então, o racismo e as desigualdades entre negros e brancos. Então, aqui a gente pode pensar na questão das taxas de escolaridade. Vou mudar aqui porque está dando sol aqui, não sei como que vocês estão, se está dando muito reflexo na minha imagem. A questão da escolaridade, então nós temos uma desigualdade nessas taxas de escolaridade, nos postos de emprego, nos salários, quando a gente pensa nos homens negros, principalmente nas mulheres negras, na questão de moradia, saúde, etc. Então, há essas desigualdades. Eu não trouxe aqui estatísticas, porque as estatísticas estão aí, estão dadas aí ao nosso conhecimento, então acredito que também seja de conhecimento de todos, então não fiz questão de ficar trazendo aqui dados estatísticos sobre essa questão, mas estão aí disponíveis para quem desejar. E aí, continuando, Débora, se você quiser passar um pouco os slides, tá? Que eu já estou lá no 14, eu acho. Então, pensando um pouco, deixa eu pôr para cá, que eu acho que ali tem sol. Não sei se vai ficar escuro, porque eu ainda estou sem energia elétrica daqui, mas eu acho que fica melhor. Ô, Fabiana, só me diz qual o slide que eu paro, por favor. Eu passo 14. esse? Eu estou no 14, se você quiser ir vendo a numeração. Ah, tá. Tá, joia. Aí, Deixa eu vendo. Pode ir. mais um. Não, eu ainda não estou nesse, não. Volto. Volta. Eu estou nesse. Beleza. Então, pensando nessa questão outra chamada, Jesus. Pensando nessa questão do racismo estrutural, eu trago aqui uma reflexão com a Grada Quilomba, que é uma intelectual negra, ela é portuguesa, mas atualmente professora na Universidade de Berlim, e ela nos coloca algumas questões importantes, né, para a gente pensar nessa questão de raça, racismo, desigualdades, né, sociais, econômicas, etc. Então ela pergunta: quem sabe? Quem pode saber? Saber o quê e o saber de quem? Então, a relação entre racismo e poder. O Quijano, Aníbal Quijano, ele dá o nome disso para a gente pensar de colonialidade do saber. Então, eu trago essas questões para a gente pensar, né? Quem sabe, nesse contexto racista, e aí eu posso perguntar para vocês, né? Eu penso que todas as pessoas aqui fizeram uma graduação, né? Um curso superior. Então eu pergunto, quantos autores negros vocês leram na sua graduação, né? Isso é algo para a gente pensar. Então, quando a Grada Quilomba faz essa pergunta, é justamente para a gente pensar nessa ausência, nesse silenciamento, né, dos intelectuais negros no espaço universitário, né, que é um espaço durante muito tempo, hoje, um pouco mais democrático por conta das cotas, mas altamente racista, né, pela ausência não só do alunado negro, do professorado negro, mas também de intelectuais que possam estar aí dentro das bibliografias que são utilizadas nos cursos superiores, por exemplo. Geralmente, alguns estudantes vão ter um contato maior com uma bibliografia de intelectuais negros quando eles fazem, talvez, pós-graduação, e vão fazer um curso de pós-graduação e que possivelmente possam cursar alguma disciplina que traga esses autores, né? Mas mesmo se a gente for pensar em literatura, né, num livro de literatura, quais autores de literatura brasileira, africana, negros, que a gente conhece, que a gente já leu, né? E nós temos muitos intelectuais negros. E aí por isso que essas perguntas são importantes para a gente pensar. Por que eles pairam no desconhecimento, né? No silenciamento. E a Grada Quilomba, ela faz essas perguntas, né? Mas anteriormente a Gayatri Spivak, né, que é indiana, ela tem um livro chamado Pode a Subalterna Falar? E ela também se pergunta isso, né? Pode a subalterna falar? No caso, ela tá pensando especificamente nas mulheres indianas, né? E aqui a gente pode pensar em vários outros grupos étnicos considerados marginalizados, né? Primitivizados, subalternizados pela lógica do racismo, né? E ela disse que não, o subalterno não pode falar, né? Nessa lógica, não. Nessa lógica racista, não. Por quê?
porque esses grupos historicamente foram colocados nesse lugar como destituídos da possibilidade de produção de conhecimento, né? Principalmente quando a gente pensa nos africanos, se eu pedir, por exemplo, para vocês pensarem, quando pensa em África, o que que vem à mente? Gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Quando pensa na África, o que que vem à mente? Primeira coisa, né? Na minha disciplina desse semestre, né, numa das disciplinas desse semestre, sobre educação das relações étnico-raciais, eu fiz essa pergunta, e aí as pessoas ainda pensam numa África, a natureza, pensa nos animais, pensa na pobreza, pensa nas doenças, pensa na fome, né? Essa é essa imagem, né? E esse povo que foi desumanizado, né, dentro dessa lógica racista, não é considerado como possibilidade de produtor, como produtores de conhecimento, de cultura, né? Então, essa ideia desse geoconhecimento, do lugar desse conhecimento, da produção desse conhecimento, ela está num determinado lugar específico e que exclui outras culturas, outros povos, né? Então, a Gayatri, ela nos diz assim, né, que o grande desafio é justamente recuperar a voz da subalterna nessa lógica, que há uma ausência dessas vozes no centro. Há uma ausência dessas vozes no centro. Então, quando a gente pensa na universidade, a universidade é esse centro. Quando a gente pensa na política, a política é esse centro. Então, onde estão essas vozes consideradas subalternas, né? Que vivem na marginalidade, e essa marginalidade leva ao seu silenciamento. Pode ir para o próximo, Débora. Então, nesse caso, né, pensando nessa questão ainda desses resquícios do colonialismo, pensando na colonialidade, né, que tem tantos efeitos ainda na nossa sociedade contemporânea, eu trago essa reflexão para a gente pensar que para termos uma sociedade um pouco mais democrática, como eu já disse anteriormente, mais equitativa, é importante a gente pensar em políticas de ações afirmativas, né? E justamente pensar em políticas de ações afirmativas que são diferencialistas, então a gente sai daquela lógica das políticas universalistas, que também são importantes, né? Porque por um longo tempo se contestou as políticas de ações afirmativas justamente por essa ideia de que, por acreditar que as políticas universalistas dariam conta, e se a gente tiver políticas para os pobres, automaticamente a gente resolve a questão dos negros, mas a gente sabe que não é essa equação tão direta assim, né? Então, por isso que políticas diferencialistas associadas a políticas universalistas, elas ganham um maior efeito. Então, nesse sentido, é o reconhecimento que o problema do negro na nossa sociedade, ele não passa somente pelo fator de classe, né? Mas é uma experiência intersectada também pela questão racial, pelo sexo, né? A questão do gênero, etc. Então, segundo a Cotirene, a Carla Cotirene, ela tem um livrinho bem interessante, livrinho é modo de dizer, um livro bastante interessante chamado Interseccionalidade, e ela vem trazendo esse conceito para a gente pensar que há o cruzamento e a colisão de várias estruturas de opressão. Então, essas várias estruturas de opressão, nós podemos pensar no racismo, nós podemos pensar no sexismo, né? E que é importante, então, a gente pensar para além do fator classe, né? Que historicamente nos ajudou a olhar a questão das relações. Então, esses fatores, eles criam, né? Agora eu estou trazendo uma citação da Bell Hooks, eles criam experiências distintas, né? Como já foi dito anteriormente, pois determinam, abro aspas, a forma e a intensidade com que os indivíduos serão discriminados, explorados e oprimidos, né? Então, por isso é importante considerar. Então, a gente pensando no mercado de trabalho. Bom, os homens negros ganham menos que os homens brancos, né? Em muitos cargos. Quando a gente pensa nas mulheres negras, né, essa diferença ainda aumenta, né? Por isso que pensar interseccionalmente é importante, né? E então essas experiências distintas, essa é uma grande justificativa, por exemplo, para a gente pensar em cotas, né? Por quê? Porque isso traz experiências distintas a partir dessa ideia de raça. Então, para muitos contrários, por exemplo, às cotas, eles acham que é um problema a gente pensar nas cotas pelo viés de raça, por acreditarem que a gente criaria um Brasil
racializado, né? Entre brancos e negros, dividido. Então, ainda é uma busca por permanecer aquela ideia de que somos todos produtos de uma miscigenação, então, portanto, não precisaria dividirmos entre brancos e negros. Mas a gente sabe que essas divisões, elas aparecem e elas operam no modo como os sujeitos são distribuídos socialmente, né? Então, nesse caso, pensar na questão da raça é importante, como nos apresentou o Antônio Sérgio Guimarães, porque, como ele disse, isso nunca vai deixar de existir, né? Então, é uma questão que a gente precisa pensar. E aí eu trago esse conceito de colorismo, que é um termo cunhado pela Alice Walker, porque eu acho que é importante a gente pensar, porque o colorismo ele também faz parte de uma lógica racista, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito essa ideia de dizer assim, é o mais escurinho, o mais claro, né? Moreno claro, moreno escuro, o mestiço claro, o mestiço escuro, etc, né? E aí por que a ideia de colorismo é importante? Porque essas diferentes tonalidades de pele é como se pudesse tornar o indivíduo menos negro, né? E na nossa sociedade brasileira, no modo como ela se organiza dentro dessa lógica racista, se você tiver a pele um pouquinho mais clara, isso pode significar alguma possibilidade, né, de distinção, de melhor aceitação dessa pessoa na nossa sociedade. Então, eu trago aqui essa ideia, né, de que o colorismo é uma forma de racismo ao negar a identidade dessa pessoa que está associada a uma determinada raça e, ao mesmo tempo, gera diferenças de tratamento, né? Quanto mais clara ou mais escura for a pele. E aqui no Brasil nós temos bastante essa cultura, né? De fazer essas diferenciações a partir das tonalidades de pele, mais clara, mais escura. Eu estou quase terminando, tá? Então, pensando em alguns movimentos, né, a partir disso, então, eu estou fazendo essa defesa de políticas diferencialistas dentro dessa lógica dessa sociedade brasileira, que tanto se estrutura a partir desse racismo, né, que é estrutural, então a gente precisa de algumas ações, não estou partindo da ideia de que políticas de ações afirmativas resolveriam o problema, porque não resolvem, mas minimizam, né? É uma forma de remediar historicamente, né, essa diferença, né, que foi criada e que tanto influencia o modo de vida de pretos e pardos no Brasil. Então, nesse caso, eu venho trazendo aqui alguns movimentos que nós tivemos no Brasil, que foram movimentos importantes. No início da minha fala, eu citei, né, que no início da década de 90 nós tivemos uma conferência sobre direitos humanos na Suíça, e o Brasil participou, e criou uma agenda, né, voltada para a questão dos direitos humanos, pensando também a questão étnico-racial e essa busca por essa igualdade racial, né, no Brasil. E depois nós tivemos outras ações nos governos seguintes, e aí eu trago algumas ações nesse sentido, né? A Conferência das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlatas, que ficou conhecida como Conferência de Durban, na África do Sul, ocorreu em 2001, e eu trago aqui a ideia como um divisor de águas, porque a partir de 2001 no Brasil, nós tivemos várias ações e ações concretas nesse campo das políticas de ações afirmativas, e que eu trago algumas aqui para exemplificar, né? Porque também não estou só dizendo, poxa, como tá ruim, não tem nada de bom. Não, tem alguns movimentos que a gente precisa considerar e que trazem mudanças, né? Algumas mudanças, algumas alterações nesse quadro que eu venho trazendo aqui na minha fala. Então, em 2003, nós tivemos a criação da CEPIR, que foi, né, porque agora ela tem um outro caráter, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Ela era um ministério dentro desse governo em 2003, né? Hoje ela tem uma outra lógica, ela está dentro de uma outra secretaria nesse governo atual, Secretaria de Políticas para as Mulheres, e junto à Secretaria de Direitos Humanos, né? E o objetivo da CEPIR era justamente de pensar em políticas na área de direitos humanos, pensando nessa questão
da questão étnico-racial e da promoção de políticas de igualdade no Brasil. Então, trago aqui em 2003 a criação dessa secretaria, e a partir da criação dessa secretaria nós tivemos várias políticas que foram gestadas a partir dessa secretaria. Então, eu trago aqui a Lei 10.639, de 2003, então, para quem é do campo da educação, conhece essa lei, né, que alterou a LDB 9394, de 96, e que estabeleceu, incluiu na LDB, no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, foi um movimento muito importante, porque já era uma luta do movimento negro desde o final da década de 70, trazendo dados sobre a questão da educação e da necessidade de descolonizar esse currículo dessa escola tão embranquecido, tão eurocêntrico, né? Então, nós tivemos em 2003 essa lei aí, que infelizmente ainda não foi implementada da forma como deveria ter sido, né? Ainda caminha a passos lentos, mas temos essa legislação. Em 2004, nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, para pensar a implementação dessa lei desde a educação infantil até o ensino superior. Me desculpem se vocês ouvirem o barulho aqui dos cachorros da vizinha. Então, em 2004, 6 anos depois, eu acho que é a minha bateria, 6 anos depois, nós tivemos o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. Deixa eu ver se a minha energia voltou. Não, infelizmente não voltou. Qualquer coisa eu peço o celular da minha filha. Que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Se você fechar a sua câmera, ajuda a economizar energia. Você acha? Aí fica falando e a gente vai ouvindo, pelo menos por enquanto. Então deixa-me ver aqui. Então vamos ver se dá conta mais um pouquinho. Eu já estou quase terminando também. Então, o Estatuto da Igualdade Racial, também um importante documento, uma lei, né, que foi criada, então, em julho de 2020, instituiu esse estatuto destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Pode passar, Débora. 2 anos depois, em 2012, nós tivemos a Lei 12.711, que dispõe sobre o ingresso por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Isso aqui também foi muito importante. Por quê? Porque tem dado uma nova cara às nossas universidades, né? Que têm estado mais coloridas, o que anteriormente era algo impensado, né? Em 2014, nós tivemos a Lei 2.990, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos. E em 2016, a portaria normativa número 13, que dispõe sobre a indução de ações afirmativas na pós-graduação. Isso aqui também é uma outra questão importante, porque a gente precisa pensar nas cotas na graduação, mas também na pós-graduação. É uma discussão extremamente importante para se fazer nas universidades, e que muitas universidades já fizeram isso. A nossa está caminhando aí também nesse sentido para pensar isso. Eu estou vendo aqui o Devar está falando alguma coisa da fundação, posso comentar também isso aí é um outro grande problema. Débora, esse é o meu último slide, depois eu tenho as referências bibliográficas, e por fim aí, meu último slide de obrigada. Depois também, obviamente, a Débora já está com os slides, a Débora pode disponibilizar isso, caso alguém deseje. Tá bom? E eu vou pedir imensas desculpas, porque eu confesso que eu fiquei um pouco atarantada com essa coisa de terminar a minha energia elétrica, e que era algo que estava completamente fora dos meus, do que eu poderia pensar e imaginar acontecer hoje. Então, eu não sei, Débora, se a gente abre para as perguntas, eu vi que já tem alguns comentários no chat,
GCL, a Geisa pode disponibilizar isso para você. Não sei se você é de Sumaré ou de Alfenas, mas a gente pode pensar numa forma. Débora, se você quiser ir vendo um pouquinho as questões, eu vou buscar um outro celular para eu conseguir estar com vocês, continuar. Pode Tá ser, querida? jóia, tá Então, por ótimo. favor. Pode ir, corre lá. Então, aproveitando que a pergunta da GCL, né, sobre onde a gente vai disponibilizar, a gente vai colocar lá no Moodle, tá? Na sala, nós criamos um ambiente, uma sala para a gente, um ambiente virtual de aprendizagem para o nosso curso. Eu vou explicar, a Geisa já colocou ali, isso mesmo, a gente vai colocar no Moodle. E antes da gente finalizar o encontro de hoje, eu vou explicar direitinho, tá bom? Eu vou te mandar por WhatsApp, tá? Você já me passou dos slides que você está falando, Fabiana? Oi, isso, se quiser disponibilizar, eu vou mandar para a Yasmin o link aqui para a Yasmin entrar no celular dela para mim. Tá joia. Então, Fabiana, deixa eu aproveitar e retomar aqui as questões. Sim, Olha, são várias questões, né? Vários comentários, né? E contribuições. Primeiro, a Cláudia lembra da história do lápis cor de pele, né? Que a sim. gente, lamentavelmente, a gente ainda usa, a gente ouve na escola professores falando Mas vou precisar. lápis cor de pele. Então, a gente queria ouvir um pouco você falando sobre isso. E hoje alguém corrigiu lápis nude, Voltou. lápis Querida, só um nude. minutinho que eu consegui voltar aqui. Voltou. Ah, eu tô sem internet. Ah, não, tá bom. Então, lápis cor de pele, você entrou, é? Não, eu te mandei o link. Isso. Eu achei. A energia voltou, mas dá um tempo, né? É, Até voltar a energia e a internet. sim. Você entrou? Ah, eu tô com a sua cara. Ah, tá. Bom, Tem problema, é a cara da Yasmin, mas a gente Aí sabe que você coloca agora o carregador do celular, resolve. é uma ideia pegar meu carregador. É, ah, já deu certo. E aí, aumenta o volume para mim, por favor, que eu não tô ouvindo nada. Que eu não tô ouvindo, tá bom? Deixa eu sair Ó, daqui. tem várias questões. Tem essa do lápis cor de pele, né? Que as crianças sempre falam. É, quer dizer, a ideia de introjetar foi introjetado pela cultura capitalista de produtos, cor de pele, nude. Você está me ouvindo, né, Fabiana? Estou ouvindo, Débora. Tá jóia. E a outra questão é as políticas de ações afirmativas com o Sérgio Camargo na presidência da Fundação Palmares. Sim. Tá ok. Posso comentar. Bom, então é o seguinte, eu estou entendendo então que a primeira pergunta sobre o lápis cor de pele deve ser de alguma professora nossa aqui da rede, né? Essa é uma discussão importante porque faz parte, infelizmente, né? Faz parte da cultura escolar essa ideia de lápis cor de pele que, infelizmente, também é repassada, né? Pelas nossas profissionais da educação. Então, a gente tem também um movimento aí também da indústria, né, no sentido de produzir outros lápis, né, tentando chegar um pouco, se aproximar um pouco a outros tons de pele, mas de qualquer forma, para as crianças, é importante a gente fazer essa reflexão, porque para as crianças negras é importante a gente pensar que dentro dessa lógica do racismo, nós estamos formando pessoas brancas e negras dentro dessa lógica. Então, quando a gente pensa nas crianças, então, quando eu penso nas crianças brancas, tem sempre esse fator delas se enquadrarem num grupo que historicamente foi visto como superior, bonito, mais apto, etc. E as crianças negras associadas têm a sua constituição associada a esse outro grupo
que foi marginalizado, subalternizado, etc. Então, nesse caso, quando a gente pensa em lápis cor de pele, muitas crianças negras também vão se identificar com essa questão do lápis cor de pele, porque, primeiro, um lápis preto de desenhar, ele, de fato, ele não representa a cor das pessoas pretas, né? Então, tem muitas pesquisas com crianças, né, que vão tentar entender um pouco como que as crianças vão construindo essas lógicas, né, envolvendo a questão étnico-racial, e as crianças, na maior parte das vezes, elas dizem, bom, eu não sou dessa cor, e elas têm toda razão em não ser, né, em dizer isso. Então, muitas vezes, esse lápis, ele aparece como uma possibilidade ali de saída, mas, ao mesmo tempo, ele também não leva a questão de positivar, por exemplo, a pertença étnico-racial das crianças negras. Então, é nesse sentido que a gente precisa pensar, né? Quais elementos a gente apresenta e a gente reforça positiva para que as crianças negras tenham, de fato, elementos que possam se identificar positivamente. Deixa eu abrir minha câmera, né? Tá a foto de AI. A permissão da câmera foi delegada. Bom, o celular não é meu. Mas então, nesse caso, gente, me perdoe. Então, nesse caso, a gente precisa considerar como que a escola, né, precisa de, rever. E aí eu fico pensando nas formações das nossas professoras, né, das nossas pedagogas, né? O quanto é importante essa formação inicial para a gente desconstruir algumas práticas que vêm sendo repetidas, né? Está, que vêm sendo repetidas de forma bastante de forma bastante resistente, né, nas práticas da escola. Então, assim, o lápis cor de pele não nos ajuda a pensar nas crianças negras. Então, nesse caso, a gente pode até usar o lápis cor de pele enquanto professoras das crianças, mas a gente precisa, de alguma forma, aliado a algumas outras estratégias, que seja um livro de literatura infantil, alguma coisa que a gente possa levar as crianças também à reflexão, porque, de fato, ninguém tem aquela cor, nem as próprias pessoas brancas. Então, para a gente tentar desconstruir algumas coisas junto das crianças, e o que as pesquisas vêm mostrando é que as crianças, desde muito cedo, elas são capazes, sim, de perceber, de compreender e de fazerem parte de toda uma prática que esteja voltada para a questão do trabalho com as diferenças, porque é isso que a gente precisa. Então, eu não sei se eu consegui responder a pergunta da professora, mas a reflexão que eu posso fazer sobre o lápis cor de pele é esse. Pode não ser abolida, mas precisa ser ressignificada, né? A partir do uso aí, articulando outros materiais que as crianças de fato possam pensar que todos somos diferentes e que bacana sermos todos diferentes, porque é isso que nos ajuda a, de alguma forma, ir desmontando essa lógica racista de superioridade de um grupo em relação ao outro, né? E que as crianças vão captando isso muito, muito rapidamente, né? Nos desenhos, naqueles personagens que são apresentados nos desenhos, nas histórias que são lidas, e que na maior parte das vezes as crianças negras não se veem representadas. Por quê? Porque está baseado num padrão, né? De pessoa, num padrão humano, e que desconsidera os outros que não fazem parte desse padrão. Então, eu penso que o trabalho das professoras seja muito importante nesse sentido de desconstrução dessa lógica que o lápis cor de pele ajuda a reafirmar. E a outra pergunta sobre a questão da colocação sobre a Fundação Palmares, essa é uma questão extremamente complicada. Por quê? Porque nós temos, na história da Fundação Palmares, um representante que é negro, mas que apresenta ideias completamente racistas, né? E que aí a gente pensa que trabalho que essa pessoa conseguirá fazer à frente dessa fundação, que inclusive ele tem retirado daquela lista das Sim. personalidades negras, é uma loucura, né? Assim, então assim, falar dessa pessoa nesse lugar eu também quero ter
é difícil a gente falar, porque obviamente que também, não é que é difícil falar, né? Porque está articulada a uma lógica governamental, né? Então, isso também eu não posso deixar de dizer. Então, de alguma forma, ele representa a lógica atual que nós temos do nosso governo atual. Débora, tem mais alguma questão nesse sentido? Tem sim. A Débora colocou, a Débora Furlan, participante do grupo, ela colocou um link aqui. Eu queria. Débora, você não quer falar? Porque você está falando que em oposição ao lápis cor de pele tem o desenho da Turma da Mônica. O que você está trazendo de reflexão? Eu não entendi muito bem o que você quis dizer, porque eu não consegui abrir o link. Desculpa, professora. Um desenho da Turma da Mônica, onde uma criança negra na prova dele pintou todos os participantes da cor da pele dele, né, de marrom. Porque todos os participantes da Turma da Mônica, pelo menos o grupo mais comum, né, que a gente vê nos gibis, são todos brancos. E o garoto disse que ele estava cansado já de não se sentir representado nos desenhos infantis e que ele sempre tinha feito isso em outros desenhos, mas nunca numa prova da escola. E foi muito compartilhado isso na internet, gerou bastante mobilização. Ele teve o apoio da professora, mas foi um fato que surpreendeu as pessoas e eu acho que não deveria ser assim, entendeu? Vou mandar o link com a notícia completa para conseguirem visualizar. Tá joia. Agora eu entendi. Então, na verdade, a reportagem foi sobre essa criança negra, então, que pintou os personagens, né? Então, não sei a idade, mas de qualquer forma é bacana para pensar de como as próprias crianças, né? Então, naquela lógica que eu estava dizendo de que as crianças elas têm sim competências, capacidades para a gente fazer essa discussão e elas irem criando as suas interpretações a partir daquilo que elas já conheceram sobre o assunto e desses novos elementos que a gente vai apresentando. Então, esse menino, ele prova isso, ou essa criança, né? Que eu não sei se é menino ou menina. Essa criança prova isso ao mostrar que ela própria já entendeu essa lógica, né? E de como ela nunca se vê representada mesmo, né? Então, ela pega e faz essa, que é bastante propositivo, né? Para se pensar, seria bacana que tivesse chegado aos produtores, né? Aí de mídia, porque ajuda a repensar, né? Essas imagens que são veiculadas e que são reforçadas, né? E que muitas vezes de forma subliminar ensina tantas coisas às crianças, né? Então, essa criança está de parabéns, né? Por mais que ela também usou o marrom, né? O marrom também, para além do lápis de cor, também é algo que, principalmente as crianças negras, acaba sendo uma possibilidade. É aquela ideia do colorismo, né? Então, quer dizer, se for um pouquinho mais claro, porque esse tom preto, né, ainda mais desse lápis, é altamente pejorativo, né, negativo, e associado às ideias, né, também que vem junto, associados a essa cor. Né? O microfone Aproveitando que você falou do colorismo, né, tem uma outra questão aí da Geisa sobre o pardo, a ideia da definição do pardo, né? É um pouco isso que você já falou, né, Fabiana? Porque, na verdade, o pardo, o que acontece? Isso é uma coisa que a gente discute bastante na Cavani, porque que essa questão das cotas, então as cotas elas são destinadas a pretos e pardos, né? E então, nessa classificação que nós temos, então uma pessoa que se declara parda, ela está se declarando negra, né? Nesse grupo étnico-racial negro. Mas então o pardo, ele fez parte historicamente desse processo, né, que eu tentei descrever brevemente na minha fala, sobre essa questão da miscigenação, né?
Então, inclusive, cria-se a ideia, né, tem-se a ideia de que todos somos pardos, né, por conta dessa alta miscigenação. Então, o pardo, muitas vezes, quando a gente recebe um candidato na entrevista, né, em relação às cotas, a pessoa diz, bom, eu não tenho nem a pele tão preta, nem a pele tão branca. Então eu sou pardo, né? Mas muitas vezes a pessoa também não é parda, né? Então que leva muitas pessoas a buscarem usufruir, não digo que isso muitas vezes foi feito de má fé, mas também percebo que em muitos casos não é, mas as pessoas são levadas a pensar que são todas pardas, já que não são loiras de olhos azuis e nem pretas com a pele como a minha, né? Então, nesse caso, o pardo ele fica aí nesse como esse resultado mesmo da miscigenação, com uma pele um pouco mais clara, aí vai variar muita coisa, né? Vários tons de pele, tipos de cabelo dentro dessa denominação de pardo, mas que está dentro, o que eu gostaria de deixar bastante claro, mas que está dentro do grupo étnico-racial dos negros, né? Então, isso também muitas vezes eu vejo que gera algum tipo de surpresa, né, em alguns candidatos que, na verdade, não são pardos, porque então você diz, bom, então você é negro, né? Mas aí negro também a pessoa não se reconhece como negro, mas uma pessoa parda, ela é negra, né? O genótipo não interessa para a gente na entrevista, mas obviamente uma pessoa parda, ela tem um pai ou uma mãe negra, né? Então, eu não sei se eu respondi isso do pardo para ela, porque na verdade não fez uma pergunta, né? Então, eu estou fazendo comentários gerais, bem gerais. Uma outra questão, Fabiana, que é um exercício que eu faço até na minha disciplina de educação inclusiva, é andar nos corredores da Unifal e olhar aqueles quadros que a gente tem, sabe, nos corredores, da formatura. dos formandos. Sim. Né? E aí a gente percebe o racismo estrutural, né? Sem dúvida, porque a gente vê ali, né, nas imagens de como há essa ausência e de como somos poucos. Eu não posso falar de ausência hoje, mas de como somos poucos, né? Em algumas turmas, nenhum, né? Sim. Nenhum. Então, nesse caso, eu trouxe essa questão das políticas de ações afirmativas, por isso que elas não vêm resolver, elas vêm minimizar um pouco o quadro. E tem, obviamente, mudado um pouco a cara da universidade, mas, por exemplo, os meus alunos mesmo na disciplina de quarta-feira, eles dizem, bom, professor, mas quando a gente vai no período diurno, não mudou muito, né? Sim. Tem razão. A cara da universidade mudou mais no período noturno, né? Que a gente encontra mais pessoas negras. Eles têm razão. Então, quer dizer, ainda esses cursos que, historicamente, da saúde, né, que tem associados a essa lógica desse privilégio social, a gente ainda tem uma prevalência ainda de um maior alunado branco mesmo, né? Então, isso na universidade ainda é algo que a gente precisa combater e buscar mudar, e por isso que a questão das cotas precisam permanecer, né? Não pode cair de forma alguma, porque é o que nos possibilita, de alguma forma, continuar ampliando essa entrada aí mais diversificada, multicultural aí na universidade. Né? Mais inclusiva, né? Esse é o termo, né? Um lugar mais inclusivo, né? Porque de fato não é. Então, pegando também o gancho aí do que você falou, né, a gente tem que lembrar que essa legislação vai ser, ela tem um período, né, de validade, né, e em 2022 ela vai ser avaliada, né? Isso. E a gente teme, né, pelo que pode vir a acontecer, considerando o cenário político do Brasil, né? Altamente temeroso. Temeroso, exatamente. Nós precisamos, com certeza será preciso aí um amplo movimento, porque, por exemplo, em relação às cotas na pós-graduação, da legislação que eu apresentei de 2016, não é nenhuma obrigatoriedade como a graduação. O documento, a legislação apresenta como uma indução. E mesmo assim, aquele nosso ex-ministro da Educação, que foi lá para o Banco Mundial, ele suspendeu, né,
essa lei, né, de cotas na pós-graduação. Uhum. Depois de muito movimento, de muita reivindicação, ele voltou atrás. Mas então, quer dizer, não é nenhuma lei que torna obrigatória que todos os programas de pós-graduação abram vaga. Então, quer dizer, imagina o que nós não teremos que nos movimentar a partir do ano que vem para manter esse direito, né? Porque precisa. Pode continuar sendo algo paliativo, mas não dá para ter tempo determinado para acabar. A Geisele está fazendo mais uma pergunta, Fabiana. Ela pergunta se o racismo e a intolerância religiosa andam juntos, na sua opinião. Nossa, eu achei importantíssima a pergunta que ela fez, porque, infelizmente, sim, né? Como eu trabalho com a área da infância, a gente tem algumas pesquisas aí, ainda são poucas, mas que pensam a questão das religiões de matriz africana e como que as crianças vivenciam isso na escola. Então, assim, os dados são alarmantes, porque há uma intolerância, né, que começa pela própria escola, né? Então, essa escola moderna, né, ainda, né, que a gente tem resquícios, né, dessa escola lá do final do 18, ela, na sua matriz, ela é cristã, né? Então, quer dizer, nós tivemos aí um movimento de retirada de crucifixos, né, das escolas, mas ainda tem escolas que as crianças entram e tem que rezar o Pai Nosso, né? E ainda a ideia de que o Pai Nosso é oração universal, né? Não sei de onde tiraram isso. Então, eu estou dizendo isso para dizer que a nossa sociedade e do modo como ela se estruturou, né? Ela se estrutura dentro de uma lógica, de uma religião, de um único Deus, né? Então, nessa perspectiva, a gente ainda tem muitas práticas, né, que a gente vê aí não ganha tanta visibilidade na mídia, porque, obviamente, que a mídia faz escolhas daquilo que deseja apresentar e dá mais visibilidade a isso, mas a gente sabe de terreiros que são destruídos, das pessoas que são violentadas aí na rua por estarem vestidas de branco, etc., né? Então, nesse caso, racismo e intolerância religiosa andam juntos, principalmente quando a gente pensa nas religiões de matriz africana. Isso com certeza absoluta, né? E aí eu comecei falando das crianças e das pesquisas envolvendo essa temática para dizer desse lugar da escola, como isso ainda está presente, né? As crianças, os dados apresentam muito que as crianças são vistas a partir desse estereótipo sendo chamadas de macumbeiras, feiticeiras, etc., né? Vários tons pejorativos que as crianças começam a utilizar para chamar os colegas desde muito cedo, e é a partir dessa lógica, né, da qual nós somos formados, e que, infelizmente, olha, a questão das religiões africanas, até bem pouco, década de 60, 70, eu não vou saber precisar, então vocês vão ter que me desculpar nesse sentido, que eu não vou dar conta de precisar exatamente o ano, mas eram proibidas, né? Eram proibidas. Então, quer dizer, proibidas desde a época da escravidão, porque os africanos também, quando chegaram, não podiam praticar a sua religião, eles podiam praticar isso de forma escondidos, né? E depois disso, mesmo pós-abolição, ainda essas religiões não eram permitidas. Então, olha a lógica, né? Então, por mais que isso tenha sido, isso não exista, não tem mais nenhuma lei que impeça, ainda bem, né? Está lá na Constituição que a gente pode ter a religião que a gente desejar, mas, ao mesmo tempo, a questão da intolerância associado ao racismo, a esse grupo étnico-racial, ainda prevalece com muita força, né? Mas eu gostei da pergunta, porque isso era algo que não apareceu na minha fala, mas é algo importante da gente pontuar. Perfeito. Ô, Nicolas, você quer falar? Eu queria dar um exemplo, Débora. Quando ela falou de colonização, eu recordei dos astecas, né? Tem a cidade de Tenochtitlán, que hoje é a cidade do México, né? E eu tenho um amigo meu, historiador, que ele foi para lá.
na catedral. E ele disse que assim que os espanhóis chegaram, além deles terem exterminado todos os índios da época, aonde ficava o templo, né, o grande templo asteca, eles construíram essa igreja cristã, né, essa igreja católica, em cima do templo, nas ruínas do templo. E aí ele mandou várias fotos para mim, esse meu colega historiador, das ruínas que ainda tem embaixo da igreja, de um templo que era um templo da religião asteca, né? Para você ver como essa intolerância realmente é pesada. Nicolas, bem bacana. Opa, pode falar, Débora. Não, pode falar. Não, quero dizer que o exemplo dele é fantástico, assim, para ilustrar essa violência, né? É altamente violento, porque o racismo é violento, né? Ele é uma violência simbólica, mas também uma violência que muitas vezes se manifesta fisicamente. Mas, quer dizer, o exemplo é ótimo para a gente pensar como se destrói a religião desse outro, a cultura desse outro, que não pode existir em nome de uma cultura única, e uma religião que está dentro dessa cultura, né? Ocidental, branca, europeia, e que tem o catolicismo aí como esse eixo, né? Central aí, importante. Então, gostei bastante da fala do Nicolas também. Bacana. Bom, tem mais uma colocação aqui da Geisa, que é uma questão que eu particularmente já ouvi também, Geisa, não especificamente em relação à pós-graduação, mas à própria graduação. Né? A Geisa diz o seguinte, em relação às cotas na pós, participei de uma reunião que um dos colegas chamou a atenção de que a qualidade cairia com a entrada dos cotistas. Eu ouvi a mesma coisa em relação à graduação. Né? Um colega disse, nossa, mas está entrando cada criatura, né? Para não usar a expressão que ele usou, que é de baixo calão, mas cada pessoa, né? Na universidade, isso está diminuindo a qualidade da universidade. Né? Então, é um enfrentamento que a gente tem que fazer diariamente, né, Fabiana? Sem dúvida, porque essa também é uma ideia que permanece, né, no discurso daqueles que são contrários às cotas, né? E a gente sabe que a lógica não é essa, e principalmente esse discurso ele também vem sempre associado a um outro, né, que é assim, bom, porque não é melhor melhorar a qualidade da educação básica? Melhorar a base? Tá, mas tem que melhorar a base porque tem que melhorar mesmo, né? Porque uma educação de qualidade é isso que a gente precisa. Mas até termos essa educação de qualidade que, de fato, possibilite a entrada de forma equitativa no ensino superior, então a gente precisa, sim, das cotas. Mas, nesse caso, a questão da diminuição da qualidade está muito associada a essa ideia do mérito, né? Então, na verdade, a ideia é que as pessoas não entraram pela capacidade própria delas, né? Foi um favor. E não é isso, né? A gente sabe que não é isso, né? Porque e isso que a gente vê na universidade de um modo geral, em relação à qualidade do que os alunos apresentam, a gente sabe que isso é um quadro bastante amplo quando esses alunos vêm da escola pública, né? Então, nesse caso, não dá para a gente fechar nessa ideia de que, bom, com os cotistas a qualidade do ensino superior cai, que a gente sabe basicamente que não é isso, e nós também que estamos lá, enquanto docentes, nós também somos responsáveis por essa qualidade, né? Então, na verdade, eu não posso colocar a culpa no outro, né? A instituição educativa, ela sempre faz esse movimento, né? Está sempre no outro, mas não está conosco aqui dentro, né? E a gente precisa também começar a olhar para nós próprios, né? Então, essa é uma questão importante para a gente pensar e uma justificativa falsa para dizer que esse não é algo que seja válido para se continuar fazendo. Mas a gente sabe que é sim, e precisamos das cotas sim, associados aí a outros movimentos na sociedade, obviamente, e que estão relacionados às políticas, né? Ao que queremos para a educação, ao que queremos para um projeto de nação, para esse país, etc. Né? A gente está aí caminhando para... também eu vou dizer isso porque é importante, né? A gente está caminhando aí para eleições, então pensar nisso também, né? Que projeto de país é esse que a gente deseja, né? Sim. Nação, né? Porque é isso, a gente precisa saber o que nós queremos.
Então, o João Vitor vai falar exatamente disso, né? Fala da importância das cotas raciais nas universidades, que elas precisam vir acompanhadas de maiores e melhores políticas de permanência, né? E aí ele fala da experiência dele, né, em Araraquara, na Unesp de Araraquara, e ele pergunta, né, se você acredita que as universidades estavam preparadas quando a implementação dessa nova política e quais as perspectivas futuras em um cenário de sucessivos cortes. Então, também é importante essa colocação, porque, primeiro, em relação à primeira pontuação, pelo que a gente encontra, né, dos dados aí que as pesquisas apontam, é que assim, as universidades não estavam preparadas. Na verdade, a gente ainda continua sem esse preparo, né, para receber essas pessoas que historicamente estiveram fora da universidade. E quando elas adentram, né, a universidade, é que nos levam a fazer várias reflexões, né, que nós nunca paramos para fazer. Né? Então, de alguma forma, a entrada desses outros sujeitos na universidade nos impactam para pensar as nossas práticas, né? Aquele saber que é transmitido, em quais bases estão assentados esses saberes que são transmitidos, porque essas pessoas, elas nos questionam, né? Elas nos tiram do nosso lugar confortável para repensar essa universidade, né? Essa lógica de universidade. Então, eu estou dizendo que a universidade ela está em processo nesse sentido aí, porque preparada de fato não, porque ela é um produto, né? Um resultado dessa lógica racista, né? E em relação à segunda pergunta, então, quando a gente pensa no cenário atual, então os cortes cada vez maiores, né? Então, eu estava participando de um evento da universidade, mas do campus de Varginha, e a pró-reitora adjunta, né, da assistência social, da Prace, ela estava presente e ela estava apresentando assim, alguns dados bastante preocupantes em relação a essa questão dos cortes para a assistência. E aí, como que a gente pensa em manter as cotas sem a necessária os necessários recursos para a assistência, porque é assim que a gente vai manter os nossos alunos cotistas, né? Porque a gente sabe que a maior parte dos alunos cotistas eles vão precisar da ajuda da assistência, né? Do financiamento da assistência. Então, nesse caso, são duas questões muito importantes para se pensar, de como é imprescindível que se mantenha, mas ao mesmo tempo também não dá para manter sem o devido recurso necessário aí para a manutenção desses estudantes, para permanência e para permanência com sucesso desses estudantes na universidade, né? Então, o que ele traz é bastante importante e, nesse cenário, algo que a gente preocupa bastante pelo modo como a gente tem visto a retirada dos recursos da universidade, né? Mas vamos tentar ser otimistas, né, para acreditar que, quem sabe, a gente possa aí continuar mantendo o que a gente tem vindo acompanhando aí nesse movimento de abertura das universidades, né? Mas sem o financiamento é impensável, né? Tem vários comentários, Fabiana, do Otávio, né? A partir do momento que deve haver cotas para as raças, quer dizer que não tem acesso ao mínimo possível, como, por exemplo, educação, saúde e lazer, entre outros, só com debates como esse e discussões que conseguiríamos tirar esse resquício da colonização ainda, né, que ainda vivemos, como você já falou, né, já explicou para a gente. Uma outra consideração da Débora, lembrando que no Legislativo também há imagens, né, de crucifixos, leituras bíblicas, né, antes do início das sessões plenárias, que é também uma outra questão importante a ser tratada. E aí a Geisa lembra, né, que nós estamos para ter um ministro do STF indicado não pelo conhecimento técnico jurídico, mas por ser terrivelmente evangélico, né? E o Maximiliano pergunta: racismo ou injúria racial? Como diferenciar?
Na verdade, a questão é o seguinte, a injúria racial, ela é um derivado do racismo, né? Então, na verdade, a gente não vai separar uma coisa da outra. Como que é o nome? É o Maximiliano? Maximiliano. É o Maximiliano, Max. é o Max. Max, então assim, não dá para separar, porque na verdade a injúria é uma prática, certo? Então o racismo, ele tá bem associado a um campo de ideias, mas a gente tem práticas, e a injúria racial é uma prática. Então a gente não dá para separar, tá? Não dá para separar. Eu não sei como que ele pensou nessa questão para pensar que uma coisa excluiria a outra, que eu também não sei, viu, Max? Se eu compreendi bem. Se você estava. Ele levantou a mão. Pode falar então, Max. Boa tarde. Não, é que minha dúvida, assim, principalmente por causa de reportagens que a gente acaba acompanhando de diversas situações, né? Sim. Acho que a mais recente que eu me lembro aqui foi em Campinas, que uma pessoa foi agredida dentro do ônibus por outra pessoa, né, lógico, com acusações de negro, não sei das quantas, papapá, e praticamente expulsou a pessoa do ônibus por ela ser negra, né? E eu lembro até que parece que a Polícia Civil enquadrou como se fosse injúria, né? Que se for levar a sério pelo Código Penal, tudo, é até mais leve do que racismo, né? Porque o racismo, pela Constituição, é crime. inafiançável, imprescritível e assim por diante. E no caso da injúria é mais leve, né? Entre aspas, né? A pessoa pega a reclusão de 3 anos aí, só que muitas vezes, por ser réu primário e tem outros benefícios, aí acaba não acontecendo nada, né? Então acaba meio que... Eu entendo que injúria seria algo assim mais leve para não punir uma pessoa por racismo. Por isso que eu até perguntei Então, qual a diferença, né? Como que os legisladores aí, ou melhor, juristas, né, encaram essa situação? Porque a gente sabe que uma pessoa enquadrada como racismo é muito grave, né? E a injúria seria algo assim mais leve, vamos dizer assim. Entendi. Agora ficou mais claro. Então, na verdade, você está trazendo para o campo jurídico no sentido da pessoa ser acusada ou de ser racista ou de injúria racial. Mas não continuo trazendo a ideia de que a injúria racial ela só pode ser derivada do racismo. Essa é uma coisa. O que você está tratando é uma questão importante, por quê? Porque muitas das vezes eu não vi essa reportagem que você falou, mas eu acompanhei uma outra que era de uma mulher negra que no seu ambiente de trabalho ela também foi agredida verbalmente por vários xingamentos envolvendo a sua pertença, né, racial, e por 2 colegas, né, de trabalho. E o interessante é que ela faz a denúncia e depois isso acabou que não conseguiu apresentar as provas necessárias para que isso de fato se enquadrasse, como você veio trazendo a ideia, como racismo, né? E o mais triste da história é que os outros dois, ou um dos outros dois, eu não me lembro se os dois ou um deles, entrou com um processo contra ela. Então, ela estava correndo o risco de ter que indenizar esse colega de trabalho, porque, pelos aspectos que ela apresentou, aquilo não se configuraria especificamente como racismo. Então, quando você traz, então, na questão do aspecto legal, né, quando a gente pensa na questão da punição do racismo, da injúria racial, de fato, a questão da injúria racial nesse sentido, eu acho, aí eu vou falar a minha opinião. Na verdade, para mim, e aí eu estou falando Fabiana, né, a questão da injúria racial é uma brecha, na verdade, aberta, que a gente encontra para não necessariamente punir casos de racismo, né? Então, essa é a minha opinião pessoal e também enquanto pesquisadora, pelo que eu venho acompanhando, porque muitas vezes, na maior parte das vezes, as pessoas negras, quando elas entram com uma queixa nesse sentido, de fato, é muito difícil que isso surta algum efeito de enquadramento das pessoas que poderiam ser responsabilizadas nesse sentido. Então, eu vejo como uma grande brecha na legislação justamente para você driblar possibilidades das pessoas efetivamente serem punidas
pelo racismo que desenvolvem e que muitos desenvolvem cotidianamente. Então, por exemplo, essa situação que você traz do ônibus, quantas testemunhas não tinham? Não é? Uma situação que foi ali exposta para um grupo de pessoas, creio eu, dentro de um ônibus, e como Foi que filmado, inclusive, viu? filmado. Então, quer dizer, como que você... Uma outra situação filmada também, de um jovem com bicicleta que foi abordado pela polícia. Isso eu acho que vocês viram também. Eu não sei em que Sim. estado brasileiro. Em Então, quer Minas dizer, Gerais, se não me engano. aqueles policiais, não sei o que virou até hoje, mas quer dizer, é improvável que fossem enquadrados em alguma questão relacionada ao racismo naquela situação, por mais que explicitamente estivesse claro que era uma situação de racismo dos policiais, em que inclusive é algo que os homens negros, os jovens negros vivem de forma bastante dura, né? Por conta dessa forma que a polícia lida com a ideia de criminoso associado às pessoas negras, né? Então, nesse caso, eu estou te apresentando aqui a minha, não estou tratando juridicamente, porque não é o meu campo, mas estou, enquanto negra e pesquisadora negra, trazendo a minha opinião nesse sentido, de como dizer que o racismo existe e que uma pessoa é racista parece ser tão difícil no Brasil, né? Tem uma pesquisa do Florestan, da década de 40 ou 50, né, que ele vem dizendo, né, que depois tivemos outras, né, que foram replicadas, que no Brasil nós temos preconceito de ter preconceito, né? Então, eu acho que isso ilustra bastante a questão que você trouxe para a nossa reflexão. Bom, obrigado, Fabiana. Max, eu que agradeço. Estou conversando, viu? Trocando. Wagner, que está com o nome de Estela. Tá bom. Eu esqueci Pode de falar. mudar o nome. Que eu estou com o computador de uma moça que trabalha comigo no escritório, então peço desculpas. Mas, assim, eu achei muito interessante a pergunta do Max, e eu concordo 100% com a professora Fabiana, principalmente pela formação sociológica, e pelo fato de ser pesquisadora. E, assim, eu sou professor de sociologia e eu sou advogado também. No mundo do direito, quando você separa os dois tipos, né, o racismo e a injúria racial. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o apartheid, que separava a sociedade, os negros dos brancos, é considerado racismo porque era uma política de Estado. Quando um empregador, por exemplo, e acontece muito isso no Brasil, aconteceu isso com uma aluna minha no EJA, no ano passado a gente entrou com uma ação para ela, que ela era negra e ela tinha um banheiro só para ela não usar o banheiro. Isso no Brasil, gente, isso em Vinhedo. Um negócio absurdo. 2020, o empregador tinha um banheiro só para ela usar, só pelo fato dela ser negra. E a gente enquadrou ele como racista, porque foi uma política da empresa, e o juiz condenou. No caso da injúria racial, Max, é quando a lei entende, o direito entende, quando você xinga alguém pelo aspecto da cor, ou pelo aspecto étnico da pessoa. Eles entendem como injúria racial. O exemplo clássico, que sempre cai nas provas da OAB, né, que é aquele episódio do goleiro Aranha. Não sei se vocês lembram, a Ponte Preta, ou o Santos estava jogando lá no Rio Grande do Sul, e tinha uma torcedora que mostrou ela xingando ele, e ela não foi enquadrada como racismo, foi por injúria racial. É porque a lei ela tem esse tipo penal, mas a professora Fabiana está completamente certa. Inclusive, uma curiosidade, o professor Silvio de Almeida, ele defende que tem que acabar isso, porque é racismo, tendo em vista o racismo estrutural e cultural da sociedade brasileira, tinha que parar com essa distinção de injúria racial e o racismo, porque ambos são crimes e ambos ferem o ser humano e ferem a dignidade da pessoa humana. Então, é a tese que eu concordo plenamente, tanto com a professora Fabiana, quanto com o professor Silvio de Almeida. Só queria contribuir para o debate. No direito, a gente é muito frescurento, né, de separar tipos, mas é só para enriquecer o debate. Wagner, fazendo uma analogia, viu, Wagner? Fazendo uma analogia, isso. Seria igual a gente jogando bola na rua, né, com a molecada, né? Só falta se sair sangue, né? Seria isso. Exatamente, Max. Muito bom o seu exemplo, exatamente.
Wagner, eu quero agradecer, eu estou falando correto o nome dele, né? Wagner, eu quero agradecer, foi grandíssima a sua contribuição, e ainda mais trazendo o Silvio, né, para dizer, poxa, isso tem que acabar, e tem mesmo, né? Porque não tem lógica, você xingar uma pessoa ou bater na pessoa, tanto faz. A lógica utilizada para fazer o ato é a mesma, que é o racismo, né? É a mesma. A lógica é a mesma, que é uma lógica racista, né? Mas achei fantástica o seu esclarecimento, porque ajudou bastante. Demais, demais. Muito obrigada. A Geisa? Débora, seu microfone está Ah, eu fechado. estou falando e estou com o microfone fechado. Ô, Geisa, pode falar? Tá, eu abri o meu esperando você fechar aí, Depois eu para não aviso. dar microfonia. É que essa questão, ela envolve vários... Ela fere tanto e às vezes pega você tão desprevenido, que muitas vezes você sofre as ações de racismo, ou o que envolve a questão de preconceito. Por exemplo, preconceito em você ser, no meu caso, ser nordestina, né? E aí o meu marido é negro, então ele sofre o preconceito de ser negro, ser nordestino, já sofreu no ambiente de trabalho e em vários lugares. Porque me parece que se a gente tivesse todos esses esclarecimentos e aí fizer o uso, por exemplo, jurídico para entrar contra ações, fazer uso disso, mas há o susto quando você passa, né, a indignação, mas você fica assim perplexo, porque eu já vivenciei com ele vários momentos de racismo com ele, né? É muito chocante, a gente fica meio sem chão. É uma coisa muito que deixa você depois assim, como é que a gente faz? Às vezes até as brincadeiras em rodas de amigos, né, em bares, as famosas piadinhas nos ambientes, né? E usa os termos pejorativos. Eu penso que quando nós começarmos, e a própria justiça brasileira, quando ela for menos lenta, for mais ágil, e não usar, como o Wagner falou, frescurentos, ou mesmo subterfúgios, né, Wagner, para não incriminar as pessoas, usar assim, é racismo e acabou. Então, acho que a gente vai avançar nessas questões, né, do combate ao racismo estrutural, porque isso está instituído, está nas instituições, e aí a gente vê isso nas públicas e nas privadas. Nas públicas, quando eu dei o exemplo do colega de trabalho, a gente estava numa instituição pública discutindo como definir cotas para a pós-graduação. E vivenciei nas privadas aí, quando Débora falou no período da graduação, em relação, inclusive, ao ProUni, alunos vindos do ProUni, né? E o que isso interferiria em cursos que houve problemas graves de rejeição e não aceitação de um aluno negro que entrou em um curso considerado um curso de elite para a formação de alunos brancos, da elite campineira, né? Então, são lutas que vão sendo construídas e quando vá o enfrentamento para isso. E que as pessoas consigam ter também o apoio jurídico para fazer os enfrentamentos. Foi mais para fazer esse situar de que a gente é pego de surpresa e fica, depois que você sai assim, mas eu poderia ter feito diferente, porque essa ação foi uma ação de racismo. Mas é muito, muito forte e, ao mesmo tempo, desmobiliza você, lhe deixa sem ação, não é? É isso. É porque é impactante, né, Geisa? Você fica pensando, poxa, como que eu estou ouvindo isso? Né? Será que eu ouvi? Aí é tão absurdo que você fala, poxa, eu acho que eu não entendi bem, né? E aí depois que você sai, você começa a processar, né, a situação e você consegue analisar mais friamente a situação. Mas, de fato, quando ocorre, é altamente impactante mesmo. Muitas vezes, de fato, nos desmobiliza mesmo, né? Para uma ação mais efetiva, você tem toda a razão, porque é um horror, né? Alguém está falando. O Devair está dizendo que o Sérgio Camargo vai processar Martinho da Vila por racismo, por chamá-lo preto de alma branca. Enfim. Não nos surpreende, né, gente?
Não, porque essa pessoa, faltam palavras, na verdade. Foi escolhido a dedo, né? Sim. Eu pensei, poxa vida, como que acertou assim nessa lógica horrorosa e ainda encontrar uma pessoa negra para uma coisa dessa, assim, de fato. Aguentar, tem que aguentar, né, Max? Fazer o quê? Por tempo determinado. E o Tiago está falando de um programa do antigo CQC, em que uma entrevista com o ex-deputado, atual presidente, foi feita uma pergunta se ele aprovaria seus filhos se casarem com uma mulher negra. A resposta foi essa: meus filhos são educados. Ótimo, né? Também não nos surpreende, né, gente? De forma alguma, né? É a lógica para pensar os negros, os indígenas, os homossexuais, é a mesma base, né? O Nicolas está dizendo que, infelizmente, as leis no Brasil só funcionam quando algum LGBT leva lampadada na cabeça. Negro é morto por policial após pisadas, mulheres espancadas, né? Lamentavelmente, né, Nicolas, a gente ainda convive com essas situações todas, né? E temos que trabalhar na direção do enfrentamento, né? Mas é muito chão ainda pela frente, né? O que a gente tem visto. A Geiciele levantou a mão. Geiciele. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Depois da fala do Wagner e da Geisa, eu fiquei com mais vontade de enriquecer esse debate. E eu queria comentar que, algumas semanas atrás, eu estava participando de um trabalho escolar e uma colega, ela sugeriu que colocássemos uma tirinha no trabalho. E ela se referiu que a tirinha expressava um humor negro. E essa expressão não parece, mas é racismo. E depois desse ocorrido, eu notei que existe uma necessidade de mudar o vocabulário. E isso é uma forma de combater o preconceito racial. Geiciele, concordo plenamente. O nosso discurso ele está carregado, né? Se a gente for pensar as nossas falas, de fato precisamos rever, porque às vezes a pessoa fala de forma tão naturalizada que ela nem percebe. Então, nossa, a coisa tá preta, hein? Então, assim, para alguns isso não é nada, a coisa tá preta. Mas quer dizer, isso tem um significado, isso tem uma conotação para quem faz parte desse grupo étnico-racial? Tem, né? Então, a linguagem, ela tem um caráter altamente normativo, ela tem então, por exemplo, agora a gente fala todes, né? Estou dando um exemplo, né? Todes, para tentar ser um pouco mais inclusivo. Mas, de alguma forma, a gente escreve, na maior parte das vezes, no masculino, não é isso? Porque essa é a lógica, né, da nossa língua portuguesa, né? Então, quer dizer, estou dando um exemplo banal, né? Mas quer dizer, de como essa língua ela nos normatiza, né? E nesse sentido a gente precisa refletir sobre ela, né? Tem a Grada Quilomba, ela traz num livro aqui, Memórias da Plantação, muito interessante, ela discute bastante essa questão da linguagem, nesse sentido que você trouxe, do exemplo que você deu, né? Mas, ao mesmo tempo, também ela vem trazendo alguns outros textos alguns outros conceitos, às vezes, que a gente fala bastante pejorativos. Não, por exemplo, ela fala mulato, ela diz, não dá para usar esse termo, né? Porque também é muito pejorativo, né? Você pode até falar mestiço, pardo, mas ela diz, bom, mulato não dá. Mas isso faz parte do nosso do nosso linguajar cotidiano aí, né? Então, nesse caso, é algo para se pensar. Então, daria até para fazer uma oficina, né? Com alguns termos, porque a gente tem alguns clássicos, né? Tem um que eu conheci aqui na universidade, com os colegas da universidade. Eu gostaria de lembrar agora, só porque eu queria falar, eu esqueci. Mas eu vou lembrar. E eu não conhecia esse termo. E eu participei de umas 2 situações com colegas, assim, aquela coisa de reunião, e que as pessoas depois... Mas o interessante é que as pessoas ficaram muito... Sabe quando olha para você e, tipo, não devia ter falado?
Se constrangem, né? Se constrange, mas eu não vou lembrar dessa, mas eu gostaria de lembrar para compartilhar. A Geisa está com a mão levantada. O denegrir, né? É muito forte, Denegrir. É muito usado. Né? Uhum. Mas você falou no pardo, e novamente eu tinha falado lá naquele momento, e aí eu faço a provocação. E aí, pegando a questão do exemplo do meu marido, ele faz, eu não sou papel. Então, essa questão do colorismo, né? Então, de qual é a linha que você fica, qual é a gradação na paleta de cores, ele fala como definir isso, mas se negar a aceitar determinados termos. E eu lembro que a gente ele precisou tirar uma nova identidade, eu também, porque eu nem desconhecia isso, que a partir de determinados anos que você tem uma identidade, quando você chega lá que a foto é bem mais jovem, eles não aceitam. Então, nós nos vimos obrigados aqui a fazer uma nova identidade. E o que eu não consigo memorizar nunca o número, eu só uso a minha primeira lá de Pernambuco. E lá ele tinha que fazer essa declaração, qual era a cor. Né? Isso, agora se usa, né? Aí ele marcou lá preto, aí o atendente disse, não, mas o senhor não é preto. Ele faz assim, mas eu não sou branco. E ficou uma discussão assim, pardo ferrenha. Eu não quero ser identificado como pardo. Então, e ficou aquela discussão assim, não, mas olha, aí veio essa coisa, olha o tom de pele, o senhor é mais moreno, é isso, é aquilo, não sei o quê. Ele, não, mas eu não sou branco, nem sou isso que está aí para eu declarar. E eu quero declarar, então... Terminou ele colocando lá como preto e a pessoa não queria aceitar. Então, criou-se até um certo conflito, mas ele não suporta essa identificação de pardo. Então, embora Devaí esteja lá no registro dele, viu? De nascimento, no meu também. Né? Pardo, né? De nascimento. Nós temos alguns casos de estudantes que, às vezes, quando são indeferidos na entrevista de heteroidentificação, eles querem apresentar a certidão, tá pardo. e aí eles acham que esse é um documento, que isso diz tudo. Mas Geisa, essa é a grande questão, quer dizer, infelizmente uma denominação pardo, é claro que essa criação, da mesma forma que a ideia de negro, também é uma criação, né? Eu concordo com ele, mas infelizmente a gente não tem um termo melhor, né? Mas, enquanto autodeclaração, ele fez super bem. Ele pode se declarar, bom, eu sou preto. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa paleta de cores que a gente tem, e que você falou, ela é muito ampla, né? Mas muito ampla, né? Então, nesse caso, a gente precisa também de alguma coisa que possa definir esse grupo, né? E que, de fato, se não tem a pele da cor da minha, e nem tem a pele tão branca, por exemplo, mais clara que a sua, quer dizer, essa pessoa também é o quê, né? Ela também não pode ser chamada de negro ou de branca. Mas, de qualquer forma, o termo, ele também carrega um tom pejorativo, da mesma forma que mulato, pardo e mulato. Mas, de qualquer forma, eu vejo que a questão da autodeclaração, ela abre brechas bacanas, assim, importantes para as pessoas se identificarem num grupo ou no outro grupo, né? Então, acho que essa é uma questão, mas de qualquer forma fica a questão, porque eu já vi outros pardos também bastante incomodados em se identificarem com esse termo, né? Mas é o que temos. Fabiana, eu, por exemplo, também na minha certidão de nascimento está lá parda, né? Com certeza. E eu digo que eu sou negra, né? E aí as pessoas, agora, sobretudo porque a gente compreende que o conceito de negro engloba pardos e pretos, eu me sinto contemplada com o conceito de negro. E eu uso o termo negra, né? E aí eu ouço muito, Fabiana, tipo assim, não, mas você é tão clarinha, você não é negra. Pra que isso? Mas para que isso, né? Então, o movimento que eu faço, que eu eduquei meus filhos, né, para a gente entender a nossa ancestralidade, saber de onde a gente vem, as nossas origens, as nossas marcas. Eu faço questão, né, eu educo meus filhos para isso, para a gente fazer questão de reconhecer a nossa negritude. E eu ouço muito isso. Não, mas que isso? Você é tão clarinha? Não.
né? Como se fosse um xingamento, como se fosse... Não, você não precisava dizer isso, Não você pode dizer que você é precisa. branca, né? Você Você engana consegue, você bem, pode se passar por branca. pode se passar por branca, né? É. Então, são essas marcas que a gente ainda carrega, né? Sem sombra de dúvida, faz parte aí da nossa estrutura, essa lógica aí, né? E as pessoas fazem isso mesmo. Eu tenho, no curso das professoras, tem uma professora também, que ela diz, não, eu sou negra. E ela diz que na escola as pessoas ficam inconformadas. E ela faz um trabalho com a questão étnico-racial com as crianças, e as pessoas ficam um pouco sem compreender por que ela toma essa bandeira. Ela não precisaria tomar isso como uma bandeira dela, porque ela nem sofre racismo por esse tom de pele, né, aquele cabelo, para que isso, né? Como se a pessoa tivesse demandando alguma coisa que ela estaria sobrecarregando com algo que não é dela. Isso aí não é seu, né? Então, essa lógica é muito presente, né? É muito forte mesmo. É muito forte. Nossa, é muita coisa, né, Fabiana? É muito chão, é muita estrada, né? Mas você sabe que, assim, eu vejo que nesses 2 anos, né, o ano passado, esse ano que a gente tem vivido essa questão da pandemia, nós temos tido muitas oportunidades de acompanhar essas discussões, né? A gente tem tido muitas lives com essa temática. Essa iniciativa, eu acho que é muito importante. Então, assim, eu vejo que isso também é um caminho muito promissor, né? Das pessoas estarem abertas para esse diálogo, para essa conversa, porque muitas vezes você falar de racismo, as pessoas não querem ouvir, né? Primeiro porque isso não existe. Né? Isso é coisa da sua cabeça, principalmente quando eu, negra, vou falar de racismo, né? Então é como se eu estivesse falando de algo como se fosse um problema pessoal meu. Não, você não consegue resolver isso, né? Você tá vendo. Então, por exemplo, eu passei mesmo por uma situação na pós-graduação, numa seleção, na última, que a candidata, ela fez um recurso contra mim, porque ela foi indeferida, ela foi reprovada. E ela fez um recurso, eu adoro contar isso, porque eu queria falar o nome dela, mas eu não vou falar, eu nunca falo o nome dela, eu devia falar o nome dela. Mas então o que ela fez? Ela fez um recurso contra mim, porque eu não tinha as competências necessárias para estar na banca. E ela foi mal avaliada por culpa minha. Porque ela precisava de outro professor, além daquela outra que estava comigo, que de fato tivesse os conhecimentos necessários para ela ser avaliada. Ela foi prejudicada. E aí eu digo para os meus colegas, e aí é claro que fui fazer a resposta por um recurso, apresentei lá minhas publicações, inclusive na área que ela estava dizendo que eu não era da área, e aí eu estava dizendo para os meus colegas, falei, bom, vocês não se enganem, porque isso aí ela fez porque eu sou mulher e preta. Imagina, Fabiana, assim, não fala isso não, é assim, meus colegas da banca, não fala isso não é isso não, então é coisa da minha cabeça. Eu estou vendo coisas demais. Então, eu estou dando esse exemplo, por quê? Porque há uma desqualificação do pesquisador negro, da pesquisadora negra, ao tratar sobre a questão do racismo, porque fica parecendo que é algo muito subjetivo, muito pessoal. Então, nesse caso, quando a gente tem essa abertura e essa possibilidade para discutir, para dialogar com as pessoas, e você encontra, você passa a ver as pessoas também mais abertas a essa possibilidade de reflexão, para mim também já é um caminho bastante positivo para a gente pensar que a gente está olhando lá para frente de uma forma bem bacana para mudar aí partes desse cenário aí que a gente vive, né? Então, eu acho que a iniciativa é fundamental e que bom que a gente está tendo essa oportunidade de participar dessa iniciativa. Me sinto bastante feliz por estar fazendo parte dela. Mas, de fato, o caminho ainda é longo, mas eu vejo essa possibilidade aí da gente caminhar positivamente no questionamento dessas situações e vejo uma abertura também maior das pessoas nesse sentido, né? Aqui a gente tem vários profissionais, né? E que bom, né, que as pessoas já têm esse pensamento, né? Precisamos discutir que, de fato, há uma desigualdade e que ela é intersectada não só pela questão de classe, a questão de raça, ela é um elemento importante para a gente fazer essas análises. Então, assim, eu fico bastante feliz em estar compartilhando com as pessoas aqui, então eu só tenho a agradecer.